Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito boa noite, que Jesus possa estar presente iluminando as nossas mentes, os nossos corações. E hoje é um motivo de alegria, iniciando a 8ª Semana Espírita de Barbacena, quando nós podemos receber aqui o nosso companheiro Ricardo Melo de Betim, que veio aí com muito carinho, com muito amor, trazer uma mensagem maravilhosa, falando sobre o seu principal projeto de vida. Nós vamos pedir ao Márcio, e presidente da AME, que faça a abertura da nossa 8ª Semana Espírita, dando algumas informações gerais sobre a AME. Prezados irmãos e irmãs de aula espírita, nossa boa noite. As nossas boas-vindas em nome da Aliança Municipal Espírita de Barbacena e do Conselho Regional Espírita da 8ª Região do Estado de Minas Gerais, cuja sede é em Barbacena. Se a gente fosse falar das nossas semanas espíritas, teria muita coisa para dizer da alegria, essa convivência, sobretudo do que diz respeito para nós, ao movimento espírita, que é a responsabilidade nossa, uma vez que o nosso saudoso Alain Denis, o nosso saudoso Leon Denis, colocava para nós que o Espiritismo há de caminhar com os homens, sem os homens e apesar dos homens.
E hoje, para nossa alegria, nós temos a nossa casa cheia, temos o convite que foi feito a todos para que participassem conosco da nossa 8ª semana, que foi bem aceito por todos os espíritos da nossa cidade, da região. Até 1994, nós fazíamos em Barbacena, em região, as chamadas confraternizações de espíritos da região de Presente, as nossas séries. E, a partir de 1995, resolvemos transformar o evento que anteriormente era 2 ou 3 dias de encontro dos espíritos, uma semana de palestra, tendo sido iniciada pelo nosso Divaldo Pereira Franco, no ginásio do Teatro da Ipicária em 1995, de lá para cá, nós estamos fazendo as nossas semanas espíritas com uma aceitação muito grande por parte do nosso público espírita e também das pessoas que cada vez mais se abriram dessa fonte cristalina que é a doutrina espírita. Estamos hoje aqui na nossa 8ª edição, para nossa alegria, como o Nelson já anunciou para nós, estamos recebendo o nosso irmão Carlos Melo, da cidade de Betim. Vamos fazer durante toda a semana esse intercâmbio com companheiros de outras cidades que virão semear aqui para nós a vocês. Nós queremos então, em nome da Aliança Municipal Espírita, dar a voz a todos vocês, possamos tirar bastante proveito das palavras do nosso irmão de hoje e possamos nos encontrar todas as noites até o domingo próximo, quando a partir de sexta-feira estaremos reunidos no auditório da Escola Agrícola, lá num espaço talvez um pouco maior do que esse, que nos permita receber os nossos irmãos que irão falar para nós. Com muita alegria, então, nós queremos dar por iniciada a nossa 8ª Semana Espírita de Barbacena. A gente agradece, irmãos, e passamos a palavra para o Paulo Bianchetti, então, diretor do Departamento de Comunicação. Bom, as nossas palavras, gostaríamos que fossem elas breves, mas só para dizer o seguinte, que nós nos sentimos felizes e realizados porque já contam 8 anos que nós temos esta oportunidade de desenvolver esse trabalho, um conjunto onde muitas pessoas têm se envolvido com muita perseverança e realmente é um trabalho que nós vimos cada vez mais crescer mais. E nós percebemos que o grande primeiro objetivo da Semana Espírita é a confraternização. E quando nós tivemos a oportunidade de começar a realizar as Semanas Espíritas, fazendo este intercâmbio entre as casas espíritas, nós adquirimos aí a possibilidade de desenvolver a proposta do Dr. Bezerra de Menezes, que é de unificação do Espiritismo no Brasil. E nós podemos então dizer que nós começamos a exercitar esta unificação aqui na nossa cidade, onde nós vimos pessoas diversas, em casas espíritas diversas, unidos no mesmo ideal, no mesmo pensamento. Então é para nós realmente um motivo de muita felicidade. E também o Departamento de Comunicação Social, que a princípio talvez nós poderíamos ver como um departamento muito jovem, nos dizeres do nosso amigo Roberto, que é vice-presidente da Aliança, é realmente um departamento muito jovem, mas ele cumpre um papel muito importante na Aliança, que é de divulgar o Espiritismo na sociedade. Departamento de Comunicação Social Espírita. Quando nós vamos a uma casa espírita, nós ali ouvimos a proposta espírita e nós assimilamos essa ideia. Mas as pessoas que estão fora das casas espíritas, as pessoas que estão além das fronteiras dos centros espíritas, talvez não tenham acesso a esta informação. E nós então, através do Departamento de Comunicação, cumprimos, dentro das possibilidades, a proposta de Emmanuel, que é divulgar a doutrina, seria a sua maior caridade para com ela. Então o departamento tem este papel de fazer com que o Espiritismo se torne conhecido nas pessoas diversas. Nós então desejamos a todos uma boa noite e que nós possamos então nos felicitar aqui com este trabalho. Muito obrigado.
Para podermos dar início, nós separamos uma página de Emmanuel no Via de Luz. E a luta maior vai ser com o microfone. Bom, a mensagem: purifiquemos, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os outros pode se tornar vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações. Ainda mesmo quando a boa fé lhe imputa propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que de interior purificado podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamem por revelações avançadas. Contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, que a que princípio serve na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças de vida se utilizam dele? Não esqueças, acima de tudo, que precisamos de legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Nessa passagem é um convite a todos nós a purificarmos. E o conhecimento do Espiritismo, hoje, na reunião de espíritas e não espíritas, nós vamos focalizar um tema tão importante, nós próprios. E para aumentar as nossas luzes, nós convidamos a Marli Gava para poder fazer a prece para a gente, e logo em seguida nós vamos ter os pequenos pássaros cantando aqui algumas músicas para a gente, e depois vem cá. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Como trabalhadora da Fraternidade dos Essênios, é um prazer imenso recebê-los em nossa casa, sabedora de que aqui se encontram muitos amigos de outras casas, desse ideal tão nobre é de difundirmos a doutrina espírita. E que nesse momento que nós iremos rogar a Jesus a bênção, a paz, a proteção e também o envolvimento do plano espiritual aos nossos corações, eu convido a cada um de vocês para que possamos, unidos, elevarmos o nosso pensamento a Deus. Mas elevar nesse instante é dizer ao nosso íntimo, fechando os nossos olhos, tentando esvaziar nossas mentes das preocupações externas, para que possamos deixar também nessa atmosfera o que de melhor cada um de nós carrega em seu coração. Amado Mestre Jesus, sois nosso amigo bondoso na caminhada terrestre.
És bendito Jesus, aquele médico compassivo que acolhe a cada um de nós em todos os momentos necessários de nossa vida. A Ti rogamos nesse instante, por mais esse dia que abrimos um novo trabalho nas frentes espíritas de nossa cidade. Permita, Jesus, que nossa casa, como simples trabalhadora desta região, possa receber com gratidão todos os espíritos benfeitores que participam deste trabalho no plano espiritual, amigos de outras casas que aqui estão, Mestre, imbuídos do melhor sentimento de renovarmos as nossas almas à luz do Teu Evangelho. Permita, Maria Santíssima, que o Seu consolo de mãe possa se fazer presente em nossos corações, mas também, Senhor, no coração de todos os filhos aflitos que se encontram no plano espiritual, irmãos de caminhada, carentes do amor do Cristo, desafortunados em seus próprios erros, para que cada um destes irmãos que comunga a atmosfera espiritual nesse momento possam participar conosco das benesses desta noite, e que o Seu amor, Jesus, envolva esse nosso amigo de ideal espírito, que aqui está presente com o objetivo de trazer no verbo da noite um pouco mais do carinho que o Pai dispensa a cada um de nós. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo que temos, e que o Seu amor envolva a cada um de nós. Obrigada hoje e sempre. Que assim seja. Gente, boa noite a todos. Nós da Evangelização Infantil, juntamente com as crianças, preparamos uma pequena peça. Espero que vocês gostem da mensagem. A Belinha e seus amigos da floresta. Esta é a história de uma belinha crente da bondade de Deus. A Belinha e seus amigos da floresta. Esta é a história de uma belinha crente da bondade divina. Tira o mel das flores, mas ao tirar as flores desperfurar. O sol aquece, mas jamais esquece que o calor mais forte pode até queimar. O homem usa e também abusa de toda a vida que há na criação, sem se lembrar que a natureza, para ter beleza, pede proteção. Sem se lembrar que a natureza, para ter beleza, pede proteção. A belinha tira o mel das flores, mas não tira as flores, deixa perfurar. O sol aquece, mas jamais esquece que o calor mais forte pode até queimar. O homem usa e também abusa de toda a vida que há na criação, sem se lembrar que a natureza, para ter beleza, pede proteção. Sem se lembrar que a natureza, para ter beleza, pede proteção. Lavemos o nosso verde, limpemos o nosso ar. O paraíso não está aqui, não
qualquer lugar, a gente colhe sempre aquilo que plantar. Mas é da desejo em qualquer lugar, a gente colhe sempre aquilo que plantar. Desejando aprender como colaborar na construção do reino de Deus, pediu certo dia ao Senhor: Dei-me a graça de compreender os propósitos divinos. Voe pelo campo, consulte seus amigos, veja cada um tem para lhe falar. Sol que brilha na chuva que cai, na flor que perfuma o jardim. Deus está em todo lugar, Deus está dentro de mim. Deus está em todo lugar, Deus está dentro de mim. Nas estrelas, vento na praia, na lua da cor do marfim. Deus está em todo lugar, Deus está dentro de mim. Deus está em todo lugar, Deus está dentro de mim. Nas estrelinhas que brilham tão longe, lá no espaço sem fim. Deus está em todo lugar, Deus está dentro de mim. Deus está em todo lugar, Deus está dentro de mim. Como é que Deus consegue ficar em tantos lugares assim? Ele está em todo lugar, Ele está dentro de mim. Ele está em todo lugar, Ele está dentro de mim. De início, encontrou-se com o vento que cantava: Olá, velho. Olá. Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos, mas também que cantasse, embalando assim os doces e as crianças. Vento, cantar é tão bom, mas é importante observarmos o que ouvimos nas rádios. E o que vemos na televisão também. Em seguida, surpreendeu-se com as flores que inundavam de perfume o ar. A primeira, não. Perfumes, lugares mais impuros. São tão cheirosos. Lugares impuros? Tenho algo a dizer sobre isso.
adiante, a abelhinha voa mais alto e se depara com o som. Eu aqueço o talento para o crescimento de todos os seres existentes da Terra. Minha missão é muito importante. Como você é quentinho, sol, precisamos do seu calor de todos os nossos amigos. Esse calor é dado pela sinceridade. Tchauzinho. Logo depois, deparou-se com as árvores, que protegiam o poço de água, com algumas rãs. E a árvore falou: essas rãs são boas amigas. Hoje posso ajudá-las, mas depois terei ajudado por elas na defesa de minhas raízes, como fizemos a destruição da morte. Puxa, dona Abelha, precisamos mesmo de uns aos outros. A abelhinha seguiu adiante, atingindo uma grande cerâmica. Acariciou o barro que estava no chão, e o barro disse: eu obedeço ao orgulho. Procuro ajudar sempre o homem. Dou forma aos tijolos, telhas. Deus nos fez importante, por isso quer que a gente se ame e ame ao próximo. Então a abelhinha compreendeu que, para Servir na edificação do reino de Deus, é preciso ajudar a todos sempre mais e realizar a cada dia algo mais que seja justo fazer. Papai do céu nos mandou amor na forma de Jesus, e os seus ensinos cobriram a terra, mostrando o caminho para a luz. Diz que eu não devo fazer para você o que eu não quero que você faça para mim. Nos ensina que ninguém deve julgar, porque na terra qualquer um pode errar. Nos ensina que ninguém deve julgar, porque na terra qualquer um pode errar. Papai do céu nos mandou amor na forma de Jesus, e os seus ensinos cobriram a terra, mostrando o caminho para a luz. Diz que eu não devo fazer para você o que eu não quero que você faça para mim. Nos ensina que ninguém deve julgar, porque na terra qualquer um pode errar. Nos ensina que ninguém deve julgar, porque na terra qualquer um pode errar. Aos 12 anos, ele teve um contato, encontrou o livro dos Espíritos e se fascinou pela doutrina espírita. Médium, trabalhador da proposta espírita e um grande orador. Estamos aí dando início oficialmente à 8ª Semana Espírita de Barbacena com o tema O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E hoje, no enfoque, você, seu principal projeto de vida. Com a palavra, Ricardo Leão. Vai ser. Bem, melhorou? Vocês conseguem me ouvir? Pessoal do fundo?
mais nada. Na hora que o Nelson começou a falar, eu falei, uai, tem uma outra pessoa aqui, ninguém me avisou nada. O cara orador. Mas enfim, olha, é com grande alegria, sem sombra de dúvida, é com grande satisfação que nós vemos a primeira vez a Barbacena. É em especial pelo motivo muito nobre de poder estar participando de uma Semana Espírita, que por si só já é razão suficiente para encher os corações de qualquer um que realmente seja postulante no movimento espírita, de grande harmonia, de grande entusiasmo, por nós sabermos da relevância, da importância de divulgarmos a nossa doutrina. Então, com certeza, é com muita alegria que a gente vem aqui com esse intuito. E principalmente quando a gente recebe uma casa cheia. Eu comentava com o Nelson Marcelo, ele foi já a Betim, nos prestigiou também com a sua brilhante oratória, e a gente conversava muito sobre isso, né? Quando nós promovemos o evento, às vezes vem um orador, e a gente fica um pouco preocupado, não, será que a casa vai estar cheia para receber? Porque eu vim de tão longe, né? Porque a gente vai falar só com um punhadinho, assim. Mas na posição do orador, o que a gente aprende é que isso não tem nada a ver, que a casa sempre está cheia, não é assim? A espiritualidade sempre está presente. Então hoje a gente conversava sobre isso mais cedo e a gente chegou nesse ponto comum. A casa cheia, ela é interessante não para o orador, mas do ponto de vista que mais pessoas talvez vão ter uma oportunidade de receber algum conhecimento e vão poder o quê? Proliferá-lo de uma maneira mais intensa. Então nós ficamos muito felizes de ver os corações de vocês, a predisposição de investir nesse movimento espírita de Barbacena, que nós já estamos começando a ter notícias lá em Belo Horizonte, lá em Betim, na região, e que a gente tem certeza absoluta a de produzir pérolas preciosas para o nosso movimento espírita. Parabéns a vocês pelo trabalho, parabéns a vocês pela dedicação, parabéns a vocês por esse espiritismo de alegria, né? O espiritismo não é essa coisa de cara sisuda, né? De cara amarrada, tem gente que acha que seriedade é cara fechada. Há uma confusão muito grande de conceitos. É bom saber que os nossos irmãos queridos aqui de Barbacena sentem no coração aquilo que Jesus veio nos trazer. Mas bem, voltando ao tema que nos traz aqui na noite de hoje, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma viagem. Vocês gostam de viajar? Gostam? E vocês sabem que a vantagem de fazer viagem no tempo é que não paga nada, né? Não tem problema com trânsito, com engarrafamento, cansaço, nada. Se você quiser voltar, você volta. É rapidinho. Não tem problema nenhum. E nós vamos fazer uma viagem para poder reviver um conto de Somerset Maugham. Somerset Maugham, um grande contista britânico, que dentre suas inumeráveis obras, ele traz para nós um conto belíssimo, que há de fazer com que a gente possa refletir a respeito de uma série de questões muito importantes. Somerset nos fala que certa vez, há muito tempo atrás, havia nos arredores da cidade de Bagdá, muito antes de Bagdá se tornar, infelizmente, o que se tornou, pontos, reinados, em que grandes obras eram erguidas, em que haviam grandes reis, grandes senhores muito ricos, com seus servos. E em especial, Somerset nos narra o caso de um rei que tinha hábitos maravilhosos. Era um homem justo, um homem bom, era um homem de coração muito amável, muito doce. E ele tinha um hábito muito saudável, que era beber chá. Sim, ele tomava chá todos os dias de manhã. E ele tinha um trato com o servo dele, de que esse servo todos os dias pela manhã acordaria às 5 horas para ir até o mercado central de Bagdá, que ficava a alguns quilômetros de distância do reinado, a fim de poder pegar ervas frescas que houvessem sido colhidas no dia anterior, e naturalmente para poder fazer o seu chá. Então, dessa forma, quando o rei acordava, o chá estava prontinho, com as ervas fresquinhas, e ele iniciava o seu dia. Gente, isso já era grave. Somerset Maugham nos conta que isso era mágico. O que acontecia sempre? Mas, de repente, em um dia, tudo isso estava para ser mudado. Porque um acontecimento totalmente inusitado estava. Esse companheiro havia se levantado cedo, como sempre o fizera, e havia se deslocado a caminho do mercado central de Bagdá. E havia, chegando no mercado, procurado o melhor lugar para encontrar o chá daquele dia que o Senhor esperava. Ele transitava de um lado para o outro. Imaginem só, um mercado central, naquela região, muitas pessoas. Ele estava perdido em meio à multidão, quando de repente ele observou que perto dele havia uma figura um tanto lúgubre, uma figura um tanto quanto diferenciada das demais. Era um indivíduo que portava de uma túnica
preta e negra que cobria o seu rosto com um capuz e tinha, curiosamente, nas mãos um caderno e uma caneta na outra mão. E essa figura, que não deixava que o seu rosto fosse visto, ficava a observar a todos na multidão, como se estivesse procurando alguém. E justamente quando essa figura observou esse nosso servo, esse nosso companheiro, ela olhou profundamente como quem dissesse: ó, é você. E olhou para ele, aquela figura, com aquela túnica escura, tanto quanto assustadora, olhou para ele, olhou para o caderninho, olhou para ele e deu um sorriso. Ele empalideceu, ele tomou um susto. Assim, eu? Mas o que eu tenho aqui? Quem que é você? Você se veste assim, me leva mal, mas de um jeito estranho. Ah, meu nome? Cada um me dá o nome que quer. Cada lugar do mundo que eu vou, porque eu gosto de viajar muito, sabe? Cada um me atribui um nome diferente. Por aqui costumam me chamar de Morte. Ah, na hora que ela falou isso. Mas o rapaz aí sim, ele gelou de cima e embaixo. Ficou sem saber o que fazer. A Morte? Por que a senhora quer comigo? Você é um fulano de tal? Aí procurando um caderninho. E se eu me der conta que ele não conseguiu nem responder. A voz ficou embargada, ele só balançou a cabeça. Escuta. Que bom, então eu te achei. Nossa! Mas na hora que ela falou isso, ele não deu tempo. Ele virou as costas e começou a correr desesperadamente. Mas desesperadamente. Ele entrou pelas portas do castelo e o rei tinha acabado de acordar. Majestade, majestade, em nome de Alá, me ajuda. Mas que isso? Que situação é essa? Majestade, majestade, eu estou nervoso, majestade, ela quer me pegar. Eu sou jovem, eu não posso morrer. Mas ela é gay. De quem você está falando? Calma, homem, calma. Não, majestade, eu não posso ter calma. A morte está no mercado central de Bagdá e ela veio me pegar. Ela estava lá, eu fui comprar as ervas para o seu chá. Eu estou nervoso, me desculpa, mas ela quer me pegar. Eu não posso ficar calmo, eu não posso morrer. Eu sou novo, eu sou muito novo. Mas o que você quer que eu faça para te ajudar? Me dê um cavalo. Dê um cavalo mais veloz. Dê-me o teu cavalo mais veloz. Porque com ele, eu me colocarei rapidamente para a estrada que nos leva a Samorra. Samorra, gente, é uma cidade nos arredores de Bagdá. Então ele continuava: com esse cavalo veloz, eu vou me colocar até a estrada de Samorra. E chegando em Samorra, eu conheço algumas montanhas que possuem cavernas tão profundas que eu posso me esconder, mas tão escondidas que nem a morte vai ser capaz de me encontrar. O Senhor achou aquilo assim, sabe, meio estranho. Mas como aquele servo sempre tinha sido justo, bom, fiel, digno, ele não pensou duas vezes e acabou que realmente cedeu ao processo e deu o cavalo ao rapaz. E o rapaz prometeu que quando a morte fosse embora, ele voltaria, devolveria o cavalo e serviria esse senhor para o resto dos seus dias. Muito bem. O rapaz havia se colocado na estrada que ligava Bagdá a Samorra e encontrou o seu destino. Só que, paciência, né? O rei ainda estava sem tomar o seu chá. Então foi ele próprio até o mercado central de Bagdá. Mas Allah me apronta cada uma. Chegando no mercado central de Bagdá, Somerset Maugham nos conta que ele realmente encontra aquela figura lúgubre, exatamente como o servo havia descrito. Estava lá perdidinha, olhando de um lado para o outro, como se estivesse procurando alguém. E ao contrário da primeira situação, o Senhor, ele foi em direção à figura. Ei, você! Aí a morte olhou. É, você! Olha que legal, quase ninguém me chama. Pois não. O senhor está me procurando? É. Já é a segunda vez que a senhora se coloca hoje no meu caminho. Por quê? Segunda? Uai. Aliás, uai por minha conta, claro. Deve estar havendo algum engano aqui. Deve estar havendo a morte mineira. É uma cena. Deve estar havendo algum engano aqui. É a primeira vez que eu te vejo.
Um servo meu aqui esteve antes de mim e me disse que a senhora veio e leu o seu nome em um caderninho. Certo. O fulano de tal? É ele mesmo. Olha, eu falei, é bom, sabe? O senhor colocar no assunto, porque eu não posso conversar contigo agora. Olha, por que você não pode conversar comigo agora? Porque eu tenho que pegar a alma desse teu servo. Você sabe que ele vai morrer, né? Pediram para eu vir aqui e me parece que ele vai. Como que é mesmo aqui? Eu não estou lendo o nome da cidade direito. Ele vai morrer num acidente a cavalo. Essa estrada que liga Bagdá a Samorra. Eu nunca fui lá. Você sabe onde é que é? E São Vicente Moura termina o conto fazendo uma reflexão assim, belíssima. Ele diz o seguinte: há duas coisas que são inexoráveis, são sérias na existência de um ser humano. Uma é que nós nascemos com prazo de validade, não tem jeito. De vez em quando se estica um pouco mais, outros querem abreviar, mas a gente tem um prazo de validade, ou seja, nós vamos desencarnar um dia. E na linguagem dele, nós vamos morrer um dia. E a segunda coisa, a segunda grande certeza, é que todos nós mudamos. Nós mudamos constantemente. São as duas certezas da vida, a morte e a mudança. E realmente, São Vicente tem toda a razão. Ele nos fala de uma maneira muito interessante e inteligente, nos lembrando que os neurofisiologistas nos informam de que a cada minuto que se passa, milhares de células nascem e outras milhares morrem no nosso corpo. Gente, isso é tão interessante, de sorte que quando a gente vai dormir, nós já não somos mais os mesmos que éramos quando acordamos. Nós estamos num constante processo evolutivo. As nossas células, por exemplo, se reciclam. Isso é tão curioso e tão interessante, que se a gente for levar realmente ao pé da letra o que acontece, a cada 7 anos, os próprios neurofisiologistas nos informam que o corpo humano recicla todas as suas células. Isso quer dizer que uma pessoa de 70 anos trocou de corpo 10 vezes. Bem, o que isso tem a ver com a nossa história aqui? Tudo. Nós nascemos geneticamente programados para mudar. A mudança existe nos genes que formatam o nosso corpo físico e que recebem influência direta do DNA, que por sua vez recebem a influência direta do nosso plano kármico espiritual. Essa é uma questão muito séria. E apesar da mudança ser algo tão natural, afinal, como nos lembra Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo transforma. Nós esquecemos disso. É incrível porque nós temos medo de mudar. A mudança é uma certeza, mas é uma certeza que assusta. É uma certeza que gera dúvida. Mudar não é fácil. Aliás, mudar é até incômodo, muito incômodo. E a gente acaba esquecendo que mudar é algo natural. Enquanto eu comecei a falar aqui, eu percebi que alguns de vocês trocaram de pernas, né, assim, várias vezes. A gente, tem gente que mexe no nariz, outro faz assim, tem uns que colocam, vão mexer no dedinho, assim, são as mudanças. Um mexe no cabelo, mas é sério, porque incomoda, são as mudanças naturais. Ajeitam os óculos. Vejam que nas coisas mais banais do dia a dia nós mudamos. E por incrível que pareça, apesar de ser algo natural a nossa existência, nos processos mais profundos da nossa vida, nós esquecemos da importância de mudar. Ou de pelo menos não estar fechados às possibilidades de mudança. Mudar não é fácil. Certamente que não é fácil, meus queridos companheiros, mas é necessário. Não dá para evoluir sem mudar. A ciência em todos os tempos tem sofrido metamorfoses constantes. E é através da metamorfose que muitas coisas belas nascem. Quando se a gente fosse observar o que acontece com aquelas lagartas que normalmente assustam pela sua aparência, se nós fôssemos acompanhar o ciclo de vida dela, nós observaríamos que em determinado momento ela se enclausura, ela se fecha como se fosse um processo de reflexão e muda, e volta como uma linda borboleta. As borboletas que enchem o nosso coração de sensação de paz e harmonia, os nossos olhos com uma grande serenidade, nos lembrando de que Deus ali se encontra, um dia foi uma lagarta. Nós sabemos, segundo nos informa o Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, que todos os anjos foram lá. E nós somos anjos em potencial em evolução. E na realidade, não há maldade, como nos fala Kardec em A Gênese, a ausência do bem. Não há mal, há ausência do bem. E
E com o processo de mudança constante, nós vamos iluminando onde antes muitas vezes só havia escuridão. É interessante perceber que no nosso dia a dia nós enfrentamos muitas dificuldades pelo medo de mudar. Sabe, de abandonar o status quo? Mas é sério, a gente mudar não é fácil. E veja que nós conseguimos grandes coisas com as mudanças. Quer ver? Por gentileza, quem é casado aqui, levanta a mão para mim, por favor. Ok. Quem tem namorado? Teve gente que levantou a mão tantas vezes. Gente, por favor. Vamos ponderar, hein? Vem cá, me conta, é sério? Me conta uma coisa aqui. Vocês que são casados, tem namorados, estão namorando nesse momento, sejam sinceros. Quem aqui está namorando com alguém ou está casado com alguém? Eu suponho que se está casado, no mínimo deve haver uma afinidade, pelo menos uma, apesar das dificuldades. Quem aqui casou com a primeira pessoa que deu um beijo na boca? Sim? São raros. Então vocês concordam, a maior parte, que não levantou o braço, que foi necessário que algumas pessoas transitassem um processo cíclico pela sua experiência, a fim de que, de certa forma, o seu coração e a sua mente fossem preparados para que essa pessoa que hoje habita o espaço que você chama de companheiro pudesse chegar? Agora, se lembra de quantas vezes, que principalmente na adolescência, a gente andava num desespero profundo quando terminava o namoro? É interessante, só que às vezes perder, como a gente falava, é melhor do que ganhar. Muitas vezes estar preparado para mudar, para a perda, é estar preparado para ganhar no futuro. E a gente começa a perceber que na vida a gente nunca perde. A gente sempre ganha, de formas diferenciadas, mas nunca perde. A visão da perda ou do ganho é uma questão de ponto de vista, da maneira como a gente enxerga as coisas. Então olha só que curioso. É necessário que a gente muitas vezes passe por processos cíclicos, como foi o caso dos relacionamentos, para que a gente pudesse de repente chegar no estágio que a gente se encontra hoje, não é? Quantas vezes que nós começamos a conhecer determinadas pessoas e só depois de um determinado tempo é que a gente começa a perceber uma grandiosidade que havia naquele indivíduo que até então a gente não encontrava? Nunca aconteceu com você de uma pessoa chegar para você e falar: nossa, eu achei que você era tão chato. Aqui em Babacim deve acontecer essas coisas, né? Lá acontece. De vez em quando chega alguém e fala: nossa, você tinha um nariz empinado, achei que você era tão exibido, né? Achei que você era assim, achei que você era assado. E o tempo muitas vezes mostra que a realidade não é bem assim. E a mudança acontece, a mudança de ponto de vista. Até pouco tempo atrás, a Terra é que era o centro do universo, não é assim? E quantos padeceram por causa desse ponto de vista? Ainda que a duras penas, o processo mudou. Até pouco tempo atrás, médiums eram esquizofrênicos, numa grande crise. Hoje, nós já temos cientistas estudando o processo mediúnico, compreendendo a importância da glândula pineal, nos processos extraordinários de tratamentos espirituais e nos processos extraordinários da interpolação dessa comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos vivos, sem o corpo físico, porque não há morte. A ciência muda, as coisas mudam. E nós? Será que estamos mudando? Será que hoje a nossa mente, o nosso coração, está recebendo e tendo a percepção exata de tudo aquilo que o tempo está nos oferecendo? Ou será que nós estamos ainda presos a determinadas amarras de 5, 10, 15 anos atrás? Vocês já notaram que é interessante, final de ano é ótimo, né? E final de ano tem aquelas histórias famosas de promessas de ano novo, não é assim? Então, esse ano eu paro de fumar, esse ano eu paro de beber, não brigo mais com minha sogra, esse ano eu faço assim, faço assado. Aí chega no outro ano, faz as mesmas promessas. Eu me lembro que na época do jubileu, quando o ano 2000, né, a questão 2001, século XXI começaram a entrar, havia nos Estados Unidos, o pessoal lá adora fazer pesquisa, eles soltaram uma pesquisa muito curiosa. Fizeram uma pesquisa com pessoas que tinham hábito de fazer promessas constantes, ano após ano, e detectaram que 40% das promessas eram sempre as mesmas. Não por coincidência, aquelas que eram mais difíceis, porque exigiam mudança de hábito. Mudar não é fácil. Mas como que nós queremos evoluir se a gente não aceita mudar? Você já imaginou se a Terra não tivesse evoluído desse tempo todo? Você já imaginou se o Espiritismo fosse o mesmo, por exemplo, de 100 anos atrás?
Você já imaginou se nós não mudássemos os nossos conceitos? Se nós ainda acreditássemos que a mulher não tem alma? Antigamente isso acontecia. A mulher não tinha alma. Olha que coisa absurda. Aliás, dias de passagem, hoje nós entendemos muitas coisas. Muitas coisas. Fazendo um parênteses, outro dia até comentava com o Nelsinho, um dia um companheiro nosso explicava para ele, que engraçado, que espírita tem explicação para tudo. Ele começava a explicar a história da teoria de Adão e Eva, dizendo o que na mitologia bíblica, é uma grande mitologia, mas enfim, uma mitologia bíblica, por que foi que Deus criou Eva depois de Adão? Ele dizia, né, que para que se crie uma obra-prima é sempre necessário rascunho. São as versões, por sua vez, para vocês não ficarem muito assanhadas, por sua vez, há aqueles que dizem, tentando explicar por que foi que Jesus, quando voltou depois do terceiro dia, apareceu a Madalena. A corrente mais filosófica diz que era porque Jesus queria mostrar o poder da mudança, do arrependimento. E Madalena havia se renovado. E aquela aparição não era uma questão significativa. Outros já dizem que não. Madalena era mulher e ele precisava que a notícia se espalhasse rápido. Enfim, são ponderações. São simples ponderações. Fecha aspas, fecha parênteses, voltemos para a nossa palestra. É preciso. Gente, não tenhamos medo de mudar. É sério. Nós vivemos no mundo da dualidade. Quem estudou recentemente o Evangelho segundo o Espiritismo vai lembrar. Lá no capítulo 3, Kardec, de uma maneira didática, como ele é peculiar, ele nos mostra a dualidade do plano de prova e expiação vivo. O que é a dualidade? Calor, frio, dia, noite, vida, desencarne, é o que os orientais chamam de yin e yang. São as energias opostas que se equilibram. É o positivo e o negativo. Nessa dualidade, é necessário que no mundo de prova e expiação nós experimentemos muitas vezes uma situação contrária à qual nós nos encontramos hoje, para ter a noção da diferença. Não entendi, Ricardo, como assim? Muitas pessoas questionam o seguinte: se Deus é tão bondoso e tão generoso, por que Ele me criou perfeito? Não era mais prático? Para que me botar para ficar vivendo uma vez atrás da outra? Para quê? Não era mais prático? Me criava perfeito, sabe? Evitava o problema, evitava o sofrimento, resolvia tudo. Não é mais prático. Primeiro, que a gente já tem explicação que todos conhecem, né? Não haveria mérito. Segundo, se nós não passássemos pela lei da dualidade, como que nós saberíamos do valor da conquista? Gente, presta atenção, por que a gente sabe que é bom matar fome? Porque você está com ela, ué. Pensa bem, por que a gente sabe que é gostoso colocar um cobertor em cima da gente, ou poder doar um cobertor para um companheiro que está passando frio? Porque a gente sabe o que é sentir frio. Então, como é que nós queremos crescer espiritualmente, ajudando pessoas que experimentam sofrimento, se a gente não sabe o que é sofrimento? Então, na realidade, o sofrimento, as dores, os problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano são uma preparação para o conhecimento da dualidade, que nos liberta dos nossos karmas, dos nossos problemas espirituais. Então, mudar é necessário, é algo fundamental. Nós, que nos propomos a conhecer um pouco da doutrina espírita, essa doutrina extraordinária que nos convida a mudanças constantes, através da reforma íntima, do conhecimento da lei de causa e efeito, através da responsabilidade que nos cabe no nosso processo de construção do nosso futuro, de construção do nosso amanhã, nós não podemos ignorar que mudar é um processo gradual, gradativo, mas necessário. Se nós não conseguimos mudar de atitudes mentais ou de conduta, se nós não conseguimos fazer mudanças religiosas, gente, comecemos a fazer pelos pequenos. Sabe aquela coisa, se a gente não consegue mudar ainda de mesa, vamos mudar de cadeira. Daqui a pouco a gente muda de mesa. Se você não consegue ainda mudar de rua, vamos trocar de calçada. Em breve a gente vai conseguir o quê? Trocar de rua. Se nós não conseguimos ainda trocar a maneira como nós nos vestimos, nós vamos pelo menos vestir em lugares diferentes. Amanhã a gente já consegue de repente modificar a maneira como a gente se veste. Se a gente não consegue pedir perdão, vamos começar a escrever pedindo perdão, até que um dia a gente consiga conversar olhando olho no olho dos nossos companheiros. Ato contínuo é que mudar é necessário. Todas as obras espíritas que nós observamos na nossa literatura
Vide André Luiz, vide Emmanuel, vide as obras psicografadas por Divaldo Franco, em especial de Manuel Filomeno de Miranda, tratando a respeito dos problemas da obsessão e da loucura. Nós observamos de que a mudança é o único processo terapêutico capaz de nos elevar e nos conduzir até Jesus. E pequenas mudanças na maneira de sentir, na maneira de pensar, na maneira de perceber o mundo da nossa volta. Agora, a grande pergunta que muitas vezes nós nos fazemos é: por onde começar? Não é? Porque é difícil encontrar alguém que pelo menos não saiba a importância da mudança. Normalmente a nossa dificuldade é o quê? É em mudar. Tenho certeza que tem muita gente aqui que sabe disso. Muita gente vive com uma vontade imensa de fazer regime, né? Segunda-feira é o Dia Internacional do início do regime, né? E à tarde é o Dia Internacional do término. Para muitas pessoas a mudança dura o quê? Horas. Mudar não é fácil. A gente ouve que nós precisamos aprender a tratar melhor os nossos familiares. Essa é uma questão delicada. Como é que a gente ouve que a família é o cadinho reparador? A gente fala, mas que cadinho grande. De cadinho não tem nada. Mas é uma coisa muito engraçada. Nós cometemos pequenos deslizes pelo receio da mudança sem nos darmos conta. Quer ver, vamos ponderar um pouquinho a respeito dessas questões da família. Vocês já notaram que nós temos a tendência a tratar muitas vezes melhor aqueles que são o quê? De fora do que os de dentro de casa? É ou não é? Fala que não. Nós damos bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente para as pessoas que a gente às vezes nunca viu. É engraçado, a pessoa cruza com a gente na rua, você nunca viu. Bom dia. Já dá um sorriso, né? Bom dia. O que é? Sei lá. Não precisa. Dentro de casa não. Cada um acorda, vai para um canto, vai para outro, não há cumprimento. Aliás, assim, tem muitos irmãos que se cumprimentam, né? Um acorda, outro está no banheiro já há mais tempo e bate na porta. Ei, bom dia, já acordei, viu? É esquisito isso. Fala que não. Quando alguém dorme na nossa casa, nós tiramos aquela colcha macia, gostosa e felpuda. Chega a estar cheirando a naftalina, né? Porque estava guardada. Quando quem vai realmente dormir? A visita. No outro dia, quando a visita acorda, qual é a primeira coisa que a gente pergunta? Quantas vezes você pergunta isso para os seus familiares que dormem todo dia do seu lado? É estranho. É estranho. Muito esquisito. Fala que não. Nós fazemos aquele almoço gostoso, normalmente no dia de domingo, né? Preparamos aqueles pratos deliciosos que a gente normalmente não prepara. A gente coloca aqueles copos diferentes. Engraçado. Almoço diferente, a gente coloca aqueles copos, aquelas taças de cristal que a gente ganha em jogos, né? Às vezes até no casamento, no lugar daqueles copos de tomate, né? Massa de tomate, a gente compra Coca-Cola no lugar de refrigerante, né? Daqueles refrigerantes de 78 centavos. Não é assim? Quando quem vai na nossa casa, quem? Visita. Agora é esquisito isso, porque muitas vezes a visita sai de casa, sai falando mal, não nos considera, e os companheiros que estão lá dentro do nosso lar, passando por momentos difíceis, nos acompanhando no processo evolutivo, tolerando os nossos espinhos, convivendo conosco, muitas vezes não nos merece a mínima atenção. Não é que nós temos que tratar mal quem está do lado de fora, é lógico que não. É que é interessante mudar e tratar bem quem? Quem está dentro, quem está do nosso lado. Até porque, como também diz um amigo nosso, se a gente não consegue fazer por amor, faça por inteligência. Porque se você não gosta do fulano, você trata ele mal, você tem que voltar para ele de novo. Trata bem, trata bem. Até que tenha o amor. Mas essa questão é muito séria. Ela é muito séria. Porque às vezes a gente se habitua a tratar bem, mas esquece do amor. Gente, o amor é fundamental. Há um caso que nós conhecemos lá em São Paulo, de uma senhora maravilhosa. É uma história muito interessante de uma moça. Ela era espírita, de longa data, e ela participava de várias campanhas, várias campanhas assistenciais. Participava do enxovalzinho, ajudava na campanha do quilo, e todos os homens da comunidade queriam casar com ela. Todos, era o estereótipo da mulher aparentemente ideal. Era uma moça bonita, principalmente por dentro e também por fora, mas ninguém lhe interessava. E um dia ela apareceu no centro, dizendo-se a namorada de um rapaz. E tempos depois ela se casou com um rapaz. Só que o rapaz era o quê? Muito bruto, sabe, muito grosseiro. Passou um mês para ele começar a proibi-la de ir ao centro. E ela começou a sofrer profundamente, chegava a apanhar dele por causa do ciúme. E ela firme, porque eu tenho que suportar. Eu tenho que suportar. Depois de muito os companheiros do centro intervirem,
ele permitia que uma vez por semana, durante 1h30, ele fosse levar e ele fosse buscar para a reunião do enxovalzinho, onde só tivesse senhoras. E foi assim durante muitos anos. E as pessoas perguntavam para essa nossa companheira por que ela se submetia a isso. Não, eu sou espírita, eu tenho que suportar. Isso vai passar um dia. E quando passar, eu vou estar livre. Eu vou suportar. Mas minha filha, você não está sendo feliz. Não importa, a felicidade não é deste mundo. Eu tenho que suportar. E ela foi guardando muita tristeza e muita amargura, na certeza exata de que no momento do desencarne, ela haveria de poder encontrar uma realidade totalmente diferente. E o tempo passou, até que chegou o momento dela realmente desencarnar. E quando ela desencarnou, no momento do velório, as companheiras, que haviam ficado, que acompanharam o processo de martírio dela, comentavam: nossa, agora ela deve estar livre, porque era um coração muito bom. E realmente, ela foi muito bem recebida no mundo espiritual. Ficou adormecida durante algum tempo, até que alguns companheiros espirituais muito próximos a ela vieram ter com ela. Morri, não foi? Ai, graças a Deus, estou livre, muito obrigado. Os companheiros falaram: realmente a irmã desencarnou, a irmã teve um bom coração, os parabéns, a irmã teve mérito. Pois é, ai que maravilha, que coisa boa. E agora, o que eu vou fazer? Qual curso que eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar? Eu li no nosso lar, onde eu vou? Aí o companheiro falou: a irmã vai fazer um curso de preparação de reencarnação. Como? Mas não é muito cedo, porque eu devo reencarnar daqui uns 100, 150 anos, mais ou menos, Então assim, não, a irmã vai reencarnar daqui a alguns meses. O quê? Mas pera, mas não voltei agora? Pois é, a irmã vai ter que reencarnar, junto com um companheiro que foi seu marido nessa existência. O quê? De novo? Mas que mal que eu fiz? Eu não suportei durante essa existência toda? Não tolerei, apesar de todas as dificuldades? Pois é, minha querida, seus méritos são inquestionáveis, tanto que a irmã tem toda a assistência disponível. A irmã aprendeu nessa existência a tolerar, agora ela vai reencarnar para aprender a amar. Tem muita gente que começou a tremer aí, Em todo casamento. Mas a questão do amor, ela é fundamental, ela é essencial. Mas eu comentava essa história para que não percamos a linha de raciocínio quando eu falava da família, que mudar não é fácil, e que mudar dentro de casa principalmente também o quê? Não é. É necessário trabalharmos muito o nosso coração. E muitas vezes as pessoas se questionam: mas por onde eu começo? Vocês gostariam de aprender uma forma, uma dica, de dar uma técnica espiritual para você ser bem tratado na sua casa? Quer aprender? De verdade? Finja que é visita. Não, vou explicar. Calma. Finja que é visita. Como é que a gente finge que é visita? Se para chegar na sua casa, na sua residência, para poder entrar na sua residência, é necessário bater palma, não entre, bata palma. Se para entrar em casa é necessário tocar a campainha, não entre, toque a campainha, faça então. Não entre, você pode ter certeza, quem estiver lá dentro vai fazer de um tudo para te atender. A pessoa pode estar lá deitada, está roncando a porta na hora, desculpa o rosto, a gente passa até desodorante, A pessoa pega o chinelo que está furado. Quem será? Assim, coloca a blusa dentro do short ou da calça, mas quem será essa hora? E você lá do outro lado, você é visível, então você está esperando, do outro lado da porta, eu estou esperando. E o companheiro vem todo mundo, às vezes é leve, feliz. Nossa, mas quem será, meu Deus, essa hora? E se ajeita, e tem aquele suspiro antes de abrir a porta, interessante isso, E abre um sorriso até te ver. Ah, é você? Levou a chave não? E vira as costas. Fala que não. Faz. Quando o finalzinho depois ele diz: gente, esquisito, os valores estão mudados. Olha, nós vivemos num mundo em que companheiros desencarnam por causa de bala perdida. E nós achamos ruim porque o parente voltou para casa. Porque esqueceu a chave. Quantos de nós reclamam que não conseguem estar bem-sucedidos no ambiente profissional, mas não se questionam o porquê de estarem estacionados onde estão? A mudança é um instrumento que Deus nos faculta através do processo de livre-arbítrio, do processo de conhecimento e através da vontade. Aliás, a vontade é uma das grandes potencialidades da alma, estudada por Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor, que é o tema da Semana Espírita, que nos mobiliza a algo maior.
E é dessa vontade que nós gostaríamos de falar agora. Uma vontade que transforma, que mobiliza. Por que o tema você seu principal projeto de vida? O que isso tem a ver com a doutrina espírita, podem pensar alguns? Aqui não é palestra espírita? Sim, é. Só que muitas vezes a gente começa a transferir a responsabilidade da nossa mudança para outrem. Nós transferimos muitas vezes para os espíritos amigos, nós transferimos para os mentores espirituais, nós transferimos para o tempo, que é o grande remédio de Deus. Só que esquecemos que nós somos os principais representantes da nossa alegria ou não. A melhor forma de nós modificarmos um processo ao nosso redor é trabalhando em quem? Em nós. Você é o principal agente da mudança da sua existência, da sua encarnação. Eu sou da minha. Não adianta que a espiritualidade nos oferte uma série de possibilidades se nós nos fechamos para o processo de mudança, se nós não o aceitamos. Isso é muito sério. Se hoje nós podemos admirar as cartas inquestionáveis de sabedoria de Paulo de Tarso, é porque um dia ele foi Saulo, foi um tribuno arrogante, orgulhoso, que incitou a perseguição aos primeiros cristãos, mas teve humildade para admitir que errou no seu conceito, quando na estrada para Damasco encontra Jesus. Todos nós, gente, um dia temos a nossa estrada de Damasco. Todos nós. Não se enganem. Muitas vezes a gente acha que pelo simples fato de estar na casa espírita militando há muitos anos, já chegamos à nossa estrada de Damasco. Não são as referências externas, segundo nos mostram os espíritos amigos, que determinam isso, mas as referências internas. Nós não conhecemos alguém muitas vezes por aquilo que ele é capaz de fazer, mas por aquilo que ele é capaz de deixar de fazer. O que nós já somos capazes de deixar de fazer? O que nós estamos dispostos a abrir mão para o nosso crescimento espiritual? Olha, muitas casas espíritas, por exemplo, não se permitem essa oportunidade magnânima do encontro numa semana espírita, porque cada um quer fazer o espiritismo à sua moda, do seu jeito, da sua maneira, e não se encontram. Ignoramos, e curiosamente são casas espíritas que veneram a postura e a vida iluminada de Bezerra de Menezes. É esquisito isso. O apóstolo dos bandeirantes do espiritismo que pregava unificação, e em contrapartida as próprias casas se fecham. Aqui nós não nos misturamos. Quantas vezes nós não nos permitimos confraternizar com outros companheiros, muitas vezes até mesmo de outras religiões, porque nós fazemos proselitismo, apesar de reclamarmos do proselitismo, da perseguição que alguns outros companheiros fazem conosco. Mas será que nós muitas vezes não fazemos isso também? Quando julgamos, quando ofertamos o que ainda não há de melhor no nosso coração, a religião alheia porque não concorda conosco. Jesus nos mostra que nós conhecemos um homem de bem por aquilo que ele é capaz de abrir mão. Bem, se você discorda, discute com Jesus, porque foi ele que disse, nas entrelinhas. Onde que está escrito na Bíblia? Não está escrito assim. Mas quando Jesus fala que se alguém lhe bate numa face, nós devemos o quê? Oferecer a outra, ele pede para a gente abrir mão de quê? Quando Jesus fala que se nós tivermos fé de um tamanho do mísero grão de mostarda, que é a menor semente existente na terra, ele pede que nós comecemos a abrir mão o quê? Do nosso ceticismo, da descrença. Evoluir é abrir mão. Jesus precisou abrir mão de uma série de privilégios espirituais já alcançados para vir à terra. Apesar do perispírito dele ser extremamente sutil no que diz respeito ao nosso, na sua constituição quase que etérea, mas era extremamente denso a sua possibilidade espiritual. Ele precisou abrir mão. Quantos companheiros espirituais abrem mão de posições aparentemente melhores e vêm respirar atmosferas psíquicas carregadas porque nos amam? Uma mãe não tem que abrir mão de muitas noites de sono para cuidar dos seus filhos? Um estudante bem-sucedido não tem que abrir mão de muitas horas, às vezes, do seu lazer, para poder investir no conhecimento que vai lhe valer uma boa posição profissional amanhã? O amigo que é amigo não sabe abrir mão de algumas coisas para nos ouvir? E nós? Qual é a nossa capacidade de abrir mão? Nós somos o nosso projeto de vida. Espiritualmente, tudo começa por nós. O espírito de Caribá Chuvel, ele traz reflexões muito oportunas num livro muito interessante chamado Fundamentos da Reforma Íntima. Nesse livro Fundamentos da Reforma Íntima, Caribá
ele nos sugere um processo de planejamento evolutivo. Nós não fazemos um planejamento, muitas vezes, profissional, né? Minha empresa vai crescer X, Y, Z. A gente muitas vezes não faz um planejamento familiar, planejamento financeiro, o que a gente pode gastar, o que não pode gastar. Ele sugere de uma maneira muito didática e interessante. Façamos, pois, um planejamento evolutivo. Como assim? Vamos detectar as nossas necessidades espirituais. A primeira sugestão dele: detectemos, finjamos que por alguns momentos nós não temos orgulho nem vaidade, e já conseguimos realmente observar de uma maneira quase que desnudada as nossas tendências que necessitam ser trabalhadas. E vamos trabalhar, gente, em cada uma delas. Essa semana nós vamos de repente trabalhar um pouco do egoísmo. Quando você passava aquela fita do Divaldo falando a respeito do amor, do perdão, ele passava hoje para mim uma passagem, uma palestra do Divaldo, me lembrava dessa questão do Caimbá. Quando nós nos concentramos numa programação evolutiva, a espiritualidade pode nos ajudar um pouco mais. Mas é necessário que nós aceitemos que há a possibilidade de mudança. Se Madalena não tivesse aceitado que, apesar de toda a sua vida entregue às futilidades do sexo e da vida material, ela poderia resgatar-se através da caminhada que ela viria fazer no futuro, que adiantaria o esforço da espiritualidade naquele instante, para aquele instante de mudança, se ela não se permitisse? Ora, Jesus veio e falou para muitos, mas talvez boa parte daqueles que ouviram suas palavras falaram que preferiam ele a cruz do que Barrabás. Então parece que a mudança não é um processo que vem de fora para dentro, e sim aquele que vem de dentro. É necessário mudar, é necessário investir em nós mesmos, na nossa capacidade de melhoria íntima, a fim de que possamos vencer as nossas necessidades, os nossos medos, a fim de que possamos crescer espiritualmente. Não é fácil mudar, não é fácil investir em si próprio, mas é necessário. E é necessário a gente enfrentar os próprios medos. Já parou para pensar que a maioria das nossas problemáticas espirituais e psicológicas tem origem no medo? Medo de morrer. É engraçado isso. Tem espírita que respira muito tempo, mas tem medo de morrer, né? Desencarnar não, ele acha que é morte. Aliás, não por curiosidade, nós conhecemos muitos companheiros espíritas de reunião mediúnica que tem medo de ver espírito. É sério? Nós temos um companheiro lá no Branco que ele fala isso: olha, Ricardo, se eu desencarnar e alguém chegar lá do outro lado e falar que eu desencarnei, eu desencarno de novo. Eu não estou preparado. Então, quantos de nós tem medo de morrer, de desencarnar, desencarnar os outros, medo de ficar pobre, ou de ficar mais pobre, ou de continuar pobre? Quantos de nós tem medo de ficar doente? Quando muitas vezes a doença é que preconiza a saúde espiritual. Há uma narrativa muito interessante. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama, que é o autor, ele traz uma psicografia do espírito de Ney Lúcio, contando que em um estágio que ele fazia, junto com alguns espíritos na região espiritual do Brasil, visitando alguns lares em que havia alguns companheiros enfermos, em alguns dos lares, haviam companheiros que brotavam uma imensa luz gigantesca do ponto do seu coração e da sua mente, apesar de estarem enraizados em cima de uma cama por não poderem caminhar. Era o companheiro que tinha descoberto a maravilha da aceitação. Havia compreendido que não há por que temer, que é necessário a gente aprender o quê? A mudar, a trabalhar com confiança. Então nós temos muitos medos, não é? Quantas vezes a gente, por exemplo, no movimento espírita, se propõe a fazer alguma coisa e tem medo? E se não der certo? E se chover? E se assim? E se assado? E a gente às vezes tem medo, sabe? Tem gente que tem medo, por exemplo, de não casar. Não é verdade? As pessoas às vezes ficam com medo, será que eu não vou encontrar ninguém para compartilhar comigo? Curiosamente, quem casa às vezes fica com medo de ficar casado muito tempo. É estranho. Nós nunca estamos satisfeitos. Veja se não é. O companheiro às vezes está enfermo. Aí ele quer ficar o quê? Saudável. Jesus, no dia que eu ficar saudável, eu vou ficar tranquilo. Aí vem a saúde. Aí ele continua preocupado, porque ele está com medo de voltar a ficar enfermo, a adoecer de novo. Quando nós estamos desempregados, nós ficamos muitas vezes com medo de quê? De eu conseguir um emprego. Jesus, me ajuda, ilumina a espiritualidade amiga. Eu preciso de um trabalho. Quando eu tiver um trabalho, eu vou ficar bem. Aí começa a trabalhar.
e fica sonhando com a possibilidade das férias. E quando eu estiver de férias eu vou ficar em paz, vou ter tempo para mim, para ler os livros, para fazer a campanha do livro. Aí no dia que fica de férias, tem tantas coisas para fazer. E aí, você está bem? Deixa eu aposentar que você vai ver. E nós temos uma grande diferença entre onde nós estamos e onde fica a nossa expectativa. Há uma diferença que se chama ansiedade. E essa ansiedade não é um bom investimento em nós mesmos. Quando nós começamos a compreender que nós somos o foco da nossa existência, do ponto de vista de que a alavanca verdadeira que há de mobilizar uma grande mudança profunda, não vem de fora, vem de dentro. Porque para que a doutrina espírita sirva de grande instrumento de evangelização aos nossos corações, para que o cristianismo redivivo possa nos tocar a alma e nos imbutir de coragem e força o suficiente para trabalhar a abnegação, a compreensão, a tolerância, é necessário que primeiramente a gente aceite isso, ou não? Se nós não investimos em nós mesmos no processo de compreensão e de aceitação da mudança, como mudar? Os companheiros que se militam na doutrina há mais tempo e participam de reuniões mediúnicas, que convivem com companheiros ainda um pouco carentes de luz, que guardam muitas mágoas e tristezas no coração, conhecem muitas vezes casos de companheiros que obsediam durante uma ou duas existências por causa do ódio. Porque o ódio é o contrário do processo de mudança. Se eu odeio, enquanto eu odeio, eu não aceito mudar. No instante que eu começo a questionar que eu posso mudar, eu deixo de odiar. O ódio já perde a força. Então é necessário que nós não tenhamos medo de mudar. Se é para melhor, se é uma mudança espiritualizada, se é uma mudança balizada, devemos investir em nós mesmos. E a grande pergunta que nós fazemos é: como é que nós vamos começar? Caio Bachutel nos sugere o quê? No Fundamentos da Reforma Íntima, que nós podemos mudar através de um planejamento evolutivo. Vamos planejar? É uma sugestão, vamos planejar. Onde é que nós podemos trabalhar? É porque alguns companheiros precisam trabalhar mais o quê? Às vezes a humildade, a generosidade. Outros às vezes já são bastante humildes e generosos, mas são excessivamente tímidos. Não conseguem expor coisas maravilhosas, são muito tímidos. Tem companheiros que são gananciosos, de repente outros são mais egoístas. E nós? E nós? Onde é que nós podemos trabalhar um pouco mais essa mudança? De que maneira? De que forma? Sabe, começa a pensar com toda sinceridade. Vamos receber, aproveitar essa luz abençoada dessa Semana Espírita, que há de verter muitos ensinamentos preciosos para o nosso investimento espiritual. Certamente no final da semana vamos estar mais fortalecidos. Para onde é que nós vamos mudar? Porque é uma coisa certa, gente, não adianta você ter um excelente carro se você é um péssimo motorista, concorda? Eu posso ter um carro maravilhoso, só que eu posso guiá-lo para o lugar errado. Então o que adianta a gente ter uma energia extraordinária, mas guia o quê? Para o lugar errado. Não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. Muitas vezes as pessoas leem livros, bibliotecas, participam de palestras, exposições, se tornam inchados intelectualmente, inclusive do ponto de vista dos conhecimentos espirituais. Mas se a gente não tem um foco, que é onde há e investe um processo de mudança, como que a gente vai ficar nesse processo? Perdido. Então é necessário nós sabermos onde nós vamos trabalhar. É que são com os nossos familiares, é no nosso trabalho. É o que é? Trabalhando um pouco mais a questão da disciplina, é trabalhando a questão do desapego. Por onde é que nós vamos começar? Onde que nós vamos trabalhar essa questão da mudança? A espiritualidade nos mostra muito a importância das atitudes. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos traz um capítulo belíssimo chamado Vocação. Vocação. Então ele nos coloca de uma maneira muito sublime que a vocação é um grito no íntimo que todos nós recebemos, muitas vezes uma lembrança pálida dos compromissos assumidos no mundo espiritual. Sabe aquela sensação que a gente sente assim: puxa vida, que vontade de ser médico, ou que vontade de ter um filho, vontade de cuidar realmente da minha casa? Nossa, eu sinto uma vontade tão grande de mudar para algum lugar. Sabe, hoje eu estou aqui, mas eu sinto que está faltando alguma coisa para melhorar. Às vezes na própria casa espírita, a gente, puxa vida, eu podia fazer algo melhor aqui. Então muitas vezes a vocação ela eclode dentro de nós, como uma intuição, nos mostrando que a gente pode investir mais em nós em determinadas áreas. Mas muitas vezes a gente não ouve essa vocação. Nós não tomamos as atitudes. Nós não nos mobilizamos. Gente, essa mobilização é fundamental, porque a gente precisa ajudar o mundo espiritual ao quê? A nos ajudar. E sem atitude fica complicado, né? Se a gente cruza os braços, fica complicado.
As atitudes belíssimas, elas começam com um bom planejamento. Se nós começamos a trabalhar no planejamento de evolução espiritual, sabe, planejamento nós temos uma referência. Se nós começamos a identificar quais vão ser as evidências que vão nos mostrar que nós estamos no caminho certo, nós podemos descobrir quais são os recursos que nós precisamos. Sabe, essa é uma questão muito importante. O Chico tinha um problema no olho que o acompanhou durante muito tempo. Bezerra de Menezes, certa vez, havia questionado ele se ele queria que ele pudesse amenizar a dor que ele sentia naquele olho. E o Chico comentou com o Dr. Bezerra, agradecendo, dizendo a ele que Emmanuel já havia lhe informado o porquê daquele ferimento que o acompanhara. E que, como era um problema kármico, naturalmente ele precisava passar por aquele processo para desenvolver algumas habilidades espirituais, e que se o Dr. Bezerra de Menezes o curasse, outra enfermidade viria. Então ele queria ficar no olho, porque eu já conhecia, estava acostumado. Eu estou acostumado. Ou seja, ele conseguia se trabalhar porque ele tinha noção exata daquilo que necessitava. E gente, está lá no livro dos Espíritos. Se nós queremos saber quem fomos ontem, basta anotar o quê? As tendências que temos hoje. Então nós sabemos sim onde nós podemos e precisamos trabalhar. Vamos investir em nós. Sabe, reservar mais tempo para as nossas reflexões. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Veja que Jesus curava e curou muito, pregava e pregou muito, mas ele não abria mão dos momentos para refletir. Veja que antes do início da sua vida pública no deserto, quando ele é batizado por João Batista nas águas do Jordão, Jesus vai se encontrar durante 40 dias e 40 noites no deserto, segundo nos narra as linhas bíblicas, no intuito de poder se alinhavar ainda mais com a missão que haveria de se iniciar naquele instante, que seriam os 3 anos que haveriam de modificar profundamente toda a história da humanidade. É necessário reservar tempo para nós mesmos. Veja que Paulo, antes de ser Paulo, quando Jesus, através da sua luz, acaba despertando da sua cegueira espiritual, e Ananias lhe faz recobrar a visão dias depois, ele aceita o conselho de Gamaliel e vai lá para o deserto, descer durante alguns meses, a fim de que ele pudesse colocar as ideias no lugar. E aí então retornar ao processo espiritual para que ele pudesse ser o grande bandeirante do espiritismo. Desculpa, não deixa de ser, né? Mas do cristianismo que se tornou. O tempo, ele é necessário. A história do príncipe Siddhartha, que segundo o próprio Emmanuel, ele fala isso para nós em Caminho da Luz, foi um dos grandes enviados de Jesus à Terra para preparar as nossas consciências para as verdades sublimes. Siddhartha Gautama, ele viveu uma vida totalmente ilusória durante muitos anos da sua existência. O seu pai, com receio de que uma profecia se concretizasse, a profecia dizia que justamente naquela época, um filho do imperador haveria de se entregar à pobreza. E ele, com receio de que acontecesse aquilo com o filho dele, que escondeu justamente a pobreza do filho. E por esse motivo, quando o filho descobriu a pobreza, ele se revoltou com todo aquele processo e foi buscar no deserto, de anos e anos de meditações contínuas, até o instante que ele adquire o processo que ele chama de Buda, porque Buda não é nome próprio, é que nem Cristo, né? Cristo não é o nome de Jesus. Cristo é o quê? Messias, ungido, enviado. No caso de Buda, Buda em sânscrito quer dizer o quê? O iluminado, é um instante de iluminação interior. Então todos nós, um dia vamos atingir o nosso estado o quê? De Buda. De iluminação. Mas é necessário ter um tempo para isso. Gente, isso é sério. A gente vive numa vida muito corrida. Ou não é? Sabe aquele automatismo? De segunda a segunda, de domingo a domingo? Sabe, sem parar? Tem gente que é assim, levanta, come, toma café, né? Vai para o trabalho, pega aqui, pega o ônibus, vai lá e volta, almoça, volta, depois do almoço, vai conversar com um amigo, depois volta, toma café de novo, chega às 5 horas da tarde, vontade de ir embora. Aí chega em casa, tem hora de tomar banho para poder descansar, que amanhã é novo dia. Aí no outro dia acorda novamente, tem que pegar o ônibus de novo para poder trabalhar. A coisa vai. E o investimento em nós, do ponto de vista espiritual? Gente, a coisa é tão séria que a gente às vezes deixa de perceber os outros. As pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente passa por eles, não percebe o estado de espírito de cada um, porque nós deixamos de investir em nós. Nós esquecemos que nós somos um grande projeto de vida, porque se nós estamos bem, nós irradiamos o bem. Os companheiros queridos mudam ao nosso redor se nós modificamos algumas tendências íntimas. Prabhupada conta uma história muito engraçada. Ele disse que uma amiga dele uma vez foi num velório em Salvador, super agitada.
E ela chegou no velório, né, quando soube que a companheira tinha desencarnado, ela chegou e começou a chorar. Chegou, entrou dentro, né, de uma das capelinhas, se debruçou em cima do caixão e começou a chorar. Aí, de repente, uma das pessoas chegou com ela e perguntou: quem que é a senhora? Falou assim: ah, não, mas eu era amiga da morta. Falou assim: mas não é morta, é morto. A senhora entrou no lugar errado. Quer dizer, ela estava chorando morto errado. Mas isso é certo, nós não percebemos. Quantas coisas passam desapercebidas por nós? Gente, nós reclamamos de tantas coisas, mas olha, você pode ver, eu posso ver. Tudo bem que a gente talvez não tenha as vistas espirituais, mas já temos as físicas. Alguns que têm, e a gente não valoriza a visão. Sabe, ver a beleza de um sorriso, a beleza de uma criança, como essa apresentação belíssima que nos antecedeu aqui. Sabe, compartilhar de determinadas visões belíssimas. E vocês aqui em Barbacena são privilegiados com a localização, as possuem em demasia. E a gente às vezes deixa isso passar batido porque a gente não percebe mais. Sabe, nós podemos abraçar. Será que nós vamos precisar perder os braços e as mãos para descobrir como é prazeroso abraçar? Lembra do namoro? Muitos casais andavam abraçados, casa cada um num canto. A gente às vezes perde o impacto do abraço, do sorriso. Gente, não foi com a razão que Jesus conquistou a humanidade, foi com o amor. Até porque naquela época os companheiros não tinham nível de intelecto sublime para poder chegar junto à sua razão, aquilo que Jesus tinha nos oferecer, tanto que falava por parábolas. O coração é o ponto de partida da transformação interior. Sabe, investir em coisas do coração. E gente, não é coisa grande não, é simples. Tem coisas simples que passam batidas para nós. Bem, tem uma história. É uma história que é muito bonita, que circula pela internet, a gente não sabe se é verídica ou não, mas é muito bonita. Tinham 2 meninos, dois rapazes. Eles estavam voltando da escola, eram irmãos. Um tinha mais ou menos uns 10 anos, né? E o outro, aproximadamente uns 17. Era uma criança e um adolescente, tentando para fazer adulto. De repente, o menino de 10 anos puxa o irmão mais velho e fala assim: ei, mano, o que é? Eu queria falar uma coisa para você. Fala logo. Eu queria dizer que eu te amo. Quê? Sabe, eu nunca te disse isso, né? Então, tem 10 anos que a gente se conhece. Eu queria dizer que eu te amo. Ah, mas que é isso? Negócio que eu te amo vai ser coisa de marido, hein? Eu sou homem. Que é isso? Negócio que eu te amo? Mas o que você está querendo, hein? Eu não quero nada mais. Ih, vai te catar, vai. O rapaz estava com vergonha porque os colegas deles estavam do lado. Imagina só ouvir o irmão menor falar de mamar. Ele ficou triste, mas tudo bem. Chegou em casa, colocou a mochila dentro do quarto. Eu contei a história que ele foi até o escritório onde o pai estava trabalhando. Papai, você não está vendo o que eu estou lendo? Você não está vendo que eu estou trabalhando, que eu estou escrevendo? Só um minutinho, papai, eu preciso muito falar com o senhor. Pai, fala logo, o que é? Papai, eu queria dizer que eu te amo. O que é isso? Que conversa esquisita é essa, moleque? Pede logo, vamos passar daqui logo. Eu te amo, não está vendo que eu estou trabalhando? O que é? Vai pedir doce? Pede para sua mãe. Não, papai, eu só queria falar que eu te amo. Ih, ainda vai chorar? O que é isso? Olha, você é homem, eu não estou vendo menina aqui dentro de casa não, viu? Não, sai, passa aqui. Eu estou ocupado. Isso é coisa de você falar com o filho. Tadinho, ele começou a chorar. Aí a mãe, percebendo que o filho estava choroso, chegou perto dele e falou assim: filho, o que foi? Pai não me deu atenção. Eu queria falar para ele que eu amava ele. Não, pai, disse que eu não era menina para falar essas coisas. E contou que o irmão tinha falado a mesma coisa. E mãe, bem, não é mãe, né? Aí foi, aconchegou ele, não, meu filho, se incomoda com isso não. Você sabe o seu irmão como é que é, está passando por uma situação difícil, adolescência. Releva, você ainda vai passar por isso.
seu pai. Você conhece bem seu pai, né? Está todo preocupado. Se incomoda não, daqui a pouco ele sai de lá, vai almoçar, fica tudo bem. Fica tranquilo. Sua mamãe, eu amo a senhora. Ô filho, eu amo você também. E envolveu dele num abraço. Vem cá, já passou. A noite caiu fundo. Junto com a noite, eram as grandes surpresas. Outro dia, quando a aurora se anunciava, a família se reuniu ao redor da mesa para se tomar café da manhã. O pai tinha o hábito de levar os 2 filhos para a escola. E eles voltavam sozinhos. Não, cadê teu irmão que levantou até agora? São quase 7 horas, é hora de sair, hein? Ah, pai, sei lá, pai. Esse menino está todo esquisito desde ontem. Tava com as conversas estranhas. Meio veio lá falando eu te amo, preciso falar eu te amo. E ele falou que o senhor também, comigo também. Você está precisando de uma coça, hein? E a mãe tentou colocar panos quentes, né? Disse, não, gente, que isso? Não está só sensível. Sabe, deve estar passando por uma fase difícil. Você tem que tentar compreender. Compreender ele vai ver agora. Aí o irmão mais velho levantou, entrou no quarto, falou, acorda, levanta, vamos embora, depois da escola. E nada. Ei, acorda. E foi chacoalhar ele. Ei, vamos, acorda. Ei, acorda. Ai, meu Deus, ele está gelado. Meu Deus, ele morreu. Mãe, pai, acorde. Ele entrou em desespero. Meu irmão morreu. E ninguém acreditou naquilo. Então, quando a história que entraram todo mundo aflito dentro do quarto. E realmente o menino tinha sofrido algum problema durante a noite, porque o corpo já tinha começado a viajar. E no auge do desespero, eles perceberam que tinha uma carta debaixo do travesseiro. E na carta dizia o seguinte: querida família, ontem à noite eu tive um sonho muito especial. Eu sonhei com o Papai do Céu. Ele apareceu para mim e disse que eu ia precisar fazer uma viagem, mas eu não podia contar com vocês. Eu perguntei se vocês podiam ir comigo. Ele disse que não. Que no futuro breve vocês iam voltar, mas que eu tinha que voltar. E ele falou que era para eu poder me despedir de vocês, que eu falasse a vocês o quanto eu os amava, mas não falasse nada para não preocupar ninguém. Eu até tentei. Ele com uma linha escreve o nome do irmão. Meu irmão, eu só queria te dizer que você nunca tenha vergonha de receber o eu te amo de alguém, mesmo que esteja perto dos seus colegas, porque você pode nunca ter uma segunda oportunidade. Pai, por mais ocupado que o Senhor seja, não esqueça de que o amor de um filho é sincero. E apesar de tudo, papai, eu te amei muito. Mamãe, mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Tchau. Investir em nós mesmos é trazer à tona o que é de melhor. Sabe, é quebrar um pouco das nossas máscaras. É compreender que o perdão é melhor para quem doa, muitas vezes, do que quem recebe. Compreender que aqueles que nos rodeiam hoje são companheiros de muito tempo, que necessitam muito do nosso amparo. É agradecer a Deus por pequenas coisas, e certamente hão de nos libertar. É de trabalhar o desapego, de nos fortalecer no dia a dia. É de abrir o nosso coração para um processo de espiritualização. Gente, isso é sério. Muito sério. Eu comentava isso com o Nelsinho aqui. Lá em Belo Horizonte nós damos aula de oratória. Então, há um estudo da Universidade da Califórnia, que é referência, que diz que numa palestra de 1 hora, 1h30, os participantes saem mais ou menos com 3 minutos e meio de uma palestra, que é aquilo que mais lhe chama a atenção. E esse número tende a diminuir pela metade depois de uma semana, porque outras palestras vêm, e realmente não vai uma semana como essa.
É como um livro. Nós absorvemos menos de 10% do que a gente lê no livro, em relação a todos os detalhes, principalmente porque vem outros livros. Então eu sei muito bem, vocês sabem tão bem quanto eu, que daqui a pouco amanhã é outro dia. Tudo isso vai ser lembrança. Mas as marcas espirituais, elas ficam. Há um velho provérbio chinês maravilhoso que diz que os homens podem esquecer o que você fala, os homens esquecem aquilo que você faz, mas eles jamais esquecem aquilo que você os faz sentir. Nós esquecemos muitas palavras que Jesus nos oferece, muitas atitudes de companheiros maravilhosos, mas aquilo que a gente sente de verdade, isso a gente leva. O que nós podemos levar hoje de sensibilidade verdadeira? No nosso projeto de vida, nós devemos assumir as responsabilidades, abrir mão daquilo que dever ser aberto, assumir a coragem de confiar, porque nós não estamos sós. Em momento algum da nossa existência nós vamos estar sós. E gente, não importa o tamanho da caminhada, por mais dura que seja, quando nós temos olhos críticos, quando nós realmente admitimos a fé nos nossos corações e nos sentimos fortalecidos, tudo é muito diferente. Por mais difícil que seja, tudo é muito diferente. Para que a gente possa finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês duas pequenas histórias. Uma que aconteceu com o nosso querido Chico, muito interessante e pouco conhecida de muitos outros. Chico morava em Pedro Leopoldo. Ele tinha começado uma tarefa muito interessante de poder levar pãezinhos, né, aos companheiros que ficavam aqui debaixo da ponte. E ele levava uma comitiva junto com ele. Então, levava assim, o alimento e o evangelho. Mas chegou um sábado, fim de mês, a tarefa era no sábado, que não tinha pão, não tinha farinha, não tinha nada. Estava todo mundo pedindo dinheiro emprestado. Não tinha para poder comprar. A despensa do centro estava vazia. E ele ficou com receio. E pensando, eu não vou. Eu acho que nós não vamos. Então Bezerra de Menezes aparece para ele e fala assim: Chico, você vai. Vai porque tem muitas pessoas que estão esperando vocês. Mas doutor Bezerra, nós não temos nada para poder oferecer. Tem sim. Leva água. Eu vou fluidificar 2 tonézinhos aqui de água fluídica e vocês vão levar. E distribua água para aqueles companheiros. A água há de poder suprir as suas necessidades materiais. E realmente. O Chico se animou e foi. Chegaram lá, tinham mais de 200 pessoas esperando por eles. O trabalho tinha crescido. Chega, a gente estava aqui à toa, que vocês não viriam mais. Não, pois é, porque dessa vez, infelizmente, nós não tivemos o alimento para poder trazer para vocês. E quando essa história de Divaldo, nas conversas, o Chico tinha contado para ele. O Divaldo fala que o Chico começa a chorar, né? Falando assim, mas a gente não tinha nada para trazer. E o pessoal, alguns começam a reclamar. Mas nós estamos aqui esperando, tem horas. Que falta de respeito conosco, vocês estão achando o quê? Aí uma das senhoras, você fala assim, gente, vocês estão perdendo o juízo, velho? Essas pessoas têm nos ajudado tanto e há tanto tempo. Estão aqui trazendo o que eles têm de melhor. Se hoje eles não têm nada a mais a nos oferecer, vamos oferecer nós, pelo menos os nossos abraços. E naquele processo, um caminhão interrompe aquela conversa. E o rapaz coloca a cabeça para fora e pergunta: quem aqui que é o seu Chico Xavier, hein? Ele falou: pois não, sou eu. Assim, pois é, nós temos encomenda aqui para o senhor. Encomenda? O senhor lembra do doutor fulano de tal? Doutor fulano de tal? Tá, lembro sim. Era um companheiro de São Paulo que tinha estado em Pedro Leopoldo um ano antes com a esposa, porque o filho tinha desencarnado no acidente de moto. E a esposa estava desesperada, quase à beira do suicídio. Então, através de uma psicografia das mãos do Chico, a companheira se encheu de alegria e de esperança. Então o marido prometeu ao Chico isso, de que um dia ele ia recompensar de alguma forma. E o Chico, naturalmente, dizendo que ele tinha que recompensar a Jesus. Mas moral da história, ele tinha enviado um caminhão abarrotado de alimentos. Era um homem muito rico.
Assim, sim, sou eu. Sim, pois é, porque aqui está lotado de alimento. Assim, que coisa interessante. Como é que você chegou? Como é que você me achou? Olha, seu Chico, o negócio é o seguinte, eu viajei de São Paulo, nunca vim aqui a Minas, sabe, a primeira vez. Eu cheguei em Pedro Leopoldo, naquela casinha lá, acho que é Luiz Gonzaga, um negócio assim, né? Mas estava fechado. Acho que eu cheguei depois do horário. Eu fiquei perdido na rua sem saber o que eu ia fazer. Não sabia onde é que o senhor morava. Eu fiquei sem saber, aí apareceu o senhor na rua, eu fui e perguntei para ele, né? Falou assim, ei, o senhor aí? Eu disse, pois não. Assim, o senhor sabe onde é que o senhor Chico Xavier está? Eu disse, eu sei. O senhor só vai descer aquela ladeira ali, vira direita, esquerda, está debaixo da ponte, você vai encontrar. Eu disse, mas como que era esse senhor? Ah, era um senhor barbudinho, fala mansa, tranquilo. Assim, ah, que interessante, não lembro quem que é. Pois é, ele pediu para dizer para o senhor que é um tal de Bezerra. De Bezerra de Menezes. E no final da tarefa, de Valdo conta que o doutor Bezerra aparece ao Chico e na lição fala, Chico, quando a gente ama verdadeiramente, os recursos vêm. Jamais deixe de estender a mão àquele que necessita. Mesmo quando você achar que você nada tem. Porque os recursos sempre vêm. Então, gente, vamos nos lembrar que no nosso caso não é diferente. Por mais que a gente se ache incapaz de fazer algumas mudanças, por mais que a gente ache que a nossa existência é muito complicada, que investir em nós é algo muito pesaroso, é difícil mudar, por mais que a gente ache que está complicado no trabalho, dentro de casa, na vida pessoal, na nossa saúde, vale a pena tentar, vale a pena caminhar, porque a espiritualidade está a nos ajudar. E na pior das hipóteses, se ainda assim as coisas derem errado, lembre-se dessa última história que nós vamos te contar. É uma lenda taoísta muito bonita, que aconteceu, segundo diz e reza a lenda, alguma coisa em torno de 1000 anos antes da vinda de Jesus ao nosso orbe. Não sei se vocês sabem, mas a China, principalmente antigamente, era emaranhada de províncias que viviam brigando entre si. Eram pequenas províncias, eram múltiplas, tanto que ainda hoje na China há muitos dialetos. Tá? Há muitos dialetos totalmente diferentes, por causa dessa multiplicidade de províncias. E em uma delas havia um senhor que era considerado o homem mais sábio da região. Era um velho aldeão muito sábio. As pessoas respeitavam muito ele, muito. Só que ele nunca tinha arrecadado riqueza na vida. A vida dele toda tinha passado e ele estava pobre. A única coisa de valor, gente, que ele tinha era um cavalo puro sangue. Um cavalo bonito, um cavalo abraçado. Muito bonito. E num dia, uma manhã, a aldeia acordou em polvorosa, porque havia se espalhado a notícia de que o cavalo tinha fugido. Esse homem não vai resistir. É tudo que ele tinha. Além do filho dele, era a companhia. Quem que vai ser dele? Vamos juntar uma comitiva e vamos dar um apoio moral a ele. Chegaram na casa dele. Pois não. Bom dia. Aconteceu alguma coisa? Nós viemos trazer os nossos pêsames. Meu Deus, como deve estar sendo difícil para o senhor. O quê? O seu cavalo não fugiu? É, fugiu. Mas e aí? Mas o senhor não gosta muito do seu cavalo? É, gosto. Pois é, que azar, hein? Nossa, perder a sua maior fortuna. A gente sabe que deve ser difícil. Ou azar esse seu, hein? É, depende, né? Pode ser, pode não ser. Vamos aguardar. Mas que isso? É azar, você perdeu sua fortuna? É, vamos aguardar, né? Pode ser, pode não ser. O povo não entendeu muito bem a atitude daquele senhor, até achou que ele estava com um problema. Foi embora. Gente, uma semana depois a aldeia acorda em polvorosa. O cavalo tinha voltado com uma égua da mesma raça e prenhe, estava grávida. Quer dizer, ele mais que dobrou a fortuna dele em uma semana. Todos acorreram até ele. Ah! Ele abriu a porta, pois não? Aham, mas o senhor é um sábio mesmo, hein? Olha só, puxa vida, viu? Realmente, quanta sabedoria, seu cavalo voltou. Olha só, garanhão ele, hein? Parabéns, viu? Homem de sorte o senhor, viu? Os deuses devem te abençoar. Oh, sorte essa sua. É, depende, né? Pode ser, pode não ser. Vamos aguardar. Mas que isso, homem? Você tem filho, você ganhou 2 cavalos, como é que depende? É, vamos aguardar. Gente, o tempo passou, ele tinha um filho. O filho gostava muito de cavalgar. Foi cavalgar na égua. E a égua estava muito sensível, deu de cara com uma cobra e ficou assustada, deu um pinote e caiu. No que caiu, o menino o quê? Quebrou as 2 pernas.
notícia, como vocês devem estar imaginando, rapidamente se espalhou pela aldeia. E todos vieram, lógico, né, prestigiar o garoto. Pois não? Que azar, hein, do teu filho? Mas que azar esse, hein? A montar logo na égua. Viemos dar os pesos de onde azarada, hein? Depende, né? Pode ser, pode não ser. Vamos aguardar. E aquilo ficou. Para encurtar a história, a lenda conta que depois de muito tempo, as províncias da China entraram em guerra, inclusive essa província. E a coisa era tão séria que era muito comum se convocarem para a guerra homens, mulheres, inclusive as crianças, com exceção dos mais velhos, que não tinham quase que saúde. E excepcionalmente no caso dessa aldeia, de quem? Do menino, porque estava nos pés. Adivinha só? Quem foi que chegou? O pai do menino, choroso ou chorosos, que todos os filhos estavam na guerra. Hein? Hein? Menino de sorte esse seu, hein? E ele sabiamente respondeu: depende, né? Pode ser, pode não ser. Vamos aguardar. Na vida tudo depende. Depende dos nossos olhos. Depende da nossa vida. Depende da nossa predisposição em aceitar. Em compreender que não existe o mal, mas a ausência do bem. Compreender que se esse salão não está escuro é porque tem luz que ilumina. E que se nós começarmos a iluminar nossa mente, os nossos corações com grandes ideias, enchendo as nossas mãos de trabalho, não vai haver espaço para a escuridão. É necessário compreender que nós precisamos ser os primeiros a acreditar em nós, na nossa autoestima e estima própria, que nós precisamos compreender. Temos a centelha divina em nós. Paulo foi convidado a fazer isso, Madalena também. Se nós não fizermos, se nós não acreditarmos que nós podemos nos renovar, por onde começar? Como fazer? Você é seu principal projeto de vida, porque Deus está com você. Eu sou o meu principal projeto de vida, porque o Pai está junto comigo. Porque nós jamais estamos sós. Que jamais nos esqueçamos dessa realidade. E que nas piores dores, nas dificuldades, não nos esqueçamos que na vida tudo passa. Tudo passa. Que como a morte é certo, o desencarne é certo, as mudanças também. Que tudo é cíclico. Que os opostos, o bem e o mal, necessitam existir para que possamos compreender muitas coisas. Que compreendamos que cabe a nós a responsabilidade da nossa existência. Que cabe a nós a capacidade de acreditar no nosso poder transformador, de compartilhar com familiares, com as pessoas de fora, com aqueles que estão ao nosso redor, o que há de melhor no nosso coração. E aprendemos a valorizar cada passo da caminhada. E, enfim, aprendemos a espiritualizar o nosso íntimo, identificando que Deus sempre habitou e sempre habita em nós. Que a paz de Jesus continue nos iluminando a todos, abençoando essa semana espírita que há de ser ímpar nas mentes e nos corações de todos nós, e que certamente possamos sair daqui, com certeza, bem mais fortalecidos e melhores do que nós entramos. Que assim seja.